relembrando muitas recordações da minha chegada nesta cidade. Quero aqui demonstrar a casa, ou seja, a primeira residência onde passei alguns primeiros dias, quando de minha chegada nesta cidade, aos 14 dias de agosto de 1973. Aqui nesta casa eu residi alguns dias. Nesta casa morava o saudoso pastor José Cícero da Silva, que me acolheu em sua residência, embora não havia lugar para que eu ficasse, pois a casa tinha o quarto do casal e o quarto dos seus filhos, que eram 3 quartos. Em um quarto, lógico, residia o casal, em um quarto residia os 2 filhos, então solteiros, ainda adolescentes, aliás jovens, e em um outro quarto, que eram 3 quartos que a casa tinha, residia sua filha e não tinha mais espaço. Alguns dias eu tive que dormir no único lugar que tinha, que era na cozinha, embaixo da mesa. Quando eu aqui cheguei, eu não tinha, pois como é sabido de muitos, ali no Nordeste não faz frio, pelo menos na minha região. Por isso eu não tinha blusa de frio, também eu não tinha roupas adequadas para frio. E para quem chega de Pernambuco, aqui nesta cidade, pelo menos no ano de 73, ainda fazia bastante frio. Inclusive, eu me lembro que no ano de 74 e 1979 foram 2 anos que fizeram muito frio. Mas quando eu cheguei, então passei muito frio em 73, pois eu não tinha roupa de frio. Eu tinha uma colcha de chinil que eu trouxera em minha mala, e eu forrava ela no chão, dormia em cima dela e não tinha com que me cobrir. Então eu passei alguns dias friorentos. Daí, por esta grande dificuldade, eu conversando com também saudoso irmão Presciliano Gomes de Moura, ele que morava aqui nesta igreja cuja foto aparece, que na época não era desse jeito, eu então fui dormir ali na igreja, no banco duro da igreja, aqui no Jardim América. Ali eu dormi no banco da igreja por alguns 12 dias. A situação era a mesma, eu não tinha cobertas, então eu colocava alguma coisa como travesseiro e eu me cobria com essa colcha. Eu gostaria de ter essa colcha de chinil até hoje, era uma colcha cor de abóbora, que lá no Pernambuco chamamos cor de jerimum. No entanto, ela não cobria a cabeça e o pé ao mesmo tempo. Se eu cobria os pés, eu descobria a cabeça. E assim eu passei uns dias ali, muito sofrimento, muito frio, e eu logo após resolver alguns problemas com alguma documentação, pois eu me lembro que eu precisei trocar a minha identidade quando eu fui trabalhar, que cheguei na firma, todos os documentos estavam em ordem, exceto o meu RG, que me lembro que quando eu fui tirar o RG na delegacia que me indicaram, eu perguntei, mas por que eu preciso trocar a minha identidade? Ele disse, porque você aqui não é brasileiro. Mas como se a minha identidade está escrito válida em todo o território nacional? E eu tenho essa identidade até hoje, era uma foto bem grande assim, eu tenho ela guardada. Resumindo, eu precisei tirar uma identidade aqui nesta cidade, ou seja, no estado do Pará, o estado de São Paulo, também não entendo até hoje, escrito válida em todo o território nacional. E assim eu comecei a trabalhar na então construção do Eletroradiobras, que depois trocou-se o nome para Jumbo Eletro e depois para o Extra, e resumindo, hoje é o Açaí. Ali eu comecei a trabalhar
como servente de pedreiro. Trabalhei 11 dias como servente de pedreiro e depois que fiz os testes, passei para pedreiro, registrou minha carteira no dia 23 de agosto de 1973 como pedreiro. Então trabalhei e aí sucessivamente. Dali eu fui para outras empresas, passei por diversas empresas e logo eu soube, trabalhando ali na construção da então Eletroradiobrás, eu conheci um senhor que era carpinteiro e eu como pedreiro trabalhávamos próximos e ele então me disse que ele tinha vários quartos para alugar na casa dele, ali na Avenida 22 de Agosto, cuja foto aparece aí. E ali eu aluguei um desses quartos, aí nessas alturas eu já tinha comprado uma cama, logo que eu recebi, e comprei um fogãozinho pequeno, e ali eu vivi alguns meses, e até que, passado tempos, eu trabalhei em algumas firmas. Em 74 eu trabalhando de pedreiro com um senhor chamado Domingos Laroca. Ali nós fizemos umas bases de moendas na usina Maringá no ano de 1974. Em sequência trabalhamos na usina Tamoio também, fizemos uma base para moendas. Em sequência nós fomos fazer um forno de tijolos refratários lá em Pirangi, no município de Pindorama. E assim trabalhamos em diversos lugares. Depois nós fomos, eu me lembro, para trabalhar numa fazenda chamada Fazenda Entre Rios, onde construímos ali, eu e tantos outros, um grande barracão para o dono daquela usina Itaquerê, e ali nós evangelizamos uma família que aceitou a Jesus, as filhas, a mãe, o pai, e eu dei para eles a minha primeira Bíblia. Eu me arrependo não de ter dado a Bíblia. Eu me arrependo por não ter comprado uma Bíblia nova e não ter dado a minha primeira Bíblia. Mas aí eu comprei, então, essa segunda Bíblia, que eu guardo ela com muito carinho. Tenho muitas outras Bíblias hoje, mas aquela família eu não mais a vi e espero encontrá-las no céu. Dali, saindo depois desta casa na 22 de agosto, eu vim morar na Avenida Rio de Janeiro, agora em uma pensão, já em final de 1974, de onde saí em 18 de outubro de 1975. Aí, na sequência, eu já construí uma casa, cuja foto aparece aí. Construí essa casa e daí eu saí em 1900 e deixa eu me lembrar aqui, buscar na memória, em 84. Em 1984, daí eu morei em diversos lugares. Alguns dias eu tinha uma casa no pátio da igreja, morei alguns tempos. Em 77, por motivo de serviço e outras coisas, eu morei uns dias também na cidade de Guatapará, em cuja casa depois nós compramos essa casa já para a igreja e demolimos ela, e hoje ela é pátio da igreja do templo antigo em Guatapará, quando ali pastoreei já no ano de 2001, se não me falha a memória. Depois construí a minha então casa que eu tenho hoje pela misericórdia de Deus, e assim foram muitos anos que o Senhor tem me dado vitória, livramentos. O Senhor tem me abençoado muito. Eu sou agradecido a Deus por esses grandes privilégios que o Senhor tem me dado. Não foram dias fáceis, foram dias difíceis, pois eu tenho passado por grandes tribulações. Em todas as áreas da minha vida, eu tenho passado muitas provas, muitos levantes contra a minha vida, mas o Senhor tem me abençoado, tem me guardado, tem me protegido, e até aqui o Senhor
me ajudou, e eu só tenho nesse dia que agradecer a Deus. Foram dias de densas trevas que eu tenho passado, mas, repito, não tenho do que me envergonhar, pois, não obstante tantos levantes demoníacos de pessoas usadas por Satanás, de pessoas que têm o espírito de rebelião, o espírito do Beelzebul mesmo, mas isso nada veio fazer diminuir a minha fé, nem me deixar parar na caminhada. O Senhor tem me dado muitos amigos bons, irmãos, companheiros, uma família maravilhosa. Eu tenho 5 filhos, tenho 5 netos, tenho uma esposa abençoada, não obstante ter perdido não, os céus ganharam quando passou para a eternidade a minha esposa, foi um baque muito grande, mas o Senhor que é bom, sabendo da minha necessidade, sabendo da grande obra que o Senhor tem na minha vida, o Senhor me deu uma companheira, estamos juntos trabalhando para o reino dos céus. E neste meu dia aqui, nesta minha fala, eu quero agradecer a todos, amados irmãos. Agradecer a Deus por todos aqueles que, ombro a ombro, têm batalhado comigo na oração, no apoio, no jejum, na consagração, no evangelismo, em várias congregações que eu tenho pastoreado, tenho feito amigos. Tenho hoje o grande privilégio de olhar e ver irmãos que já são presbíteros, que eu apresentei quando nasceu. Eu me lembro de em uma congregação que eu dirigia, que eu levei a sua mãe para o hospital para ganhar essa criança, depois apresentei, e hoje esse menino já é casado, já é presbítero na igreja do Senhor. Tenho vários que eu tenho visto que era criança quando eu comecei a dirigir trabalhos, pois eu comecei, a primeira igreja que eu comecei a dirigir foi ali no Santa Angelina, em 1985, na rua 7 de setembro, lá no Santa Angelina, no finalzinho do bairro. Nós começamos a dirigir o trabalho ali. Dali era um salãozinho muito pequeno, apertado. Foi a minha primeira experiência dirigindo trabalhos. Dali, pela misericórdia de Deus, nós abrimos o trabalho do Senhor ali no Vale do Sol. Ali do Vale do Sol tem hoje uma grande igreja onde nós começamos. Lógico, não é no mesmo salão, mas hoje tem uma grande obra, uma grande igreja. Ali do Vale do Sol, pela misericórdia de Deus, nós abrimos a congregação do Águas do Paiol. Foi um trabalho muito árduo no começo, mas o Senhor nos deu o grande privilégio de abrir o trabalho. Hoje o Senhor tem abençoado e tem ali também uma grande igreja. Do do Água do Paiol, nós abrimos a congregação do Parque das Laranjeiras, também em 1985. Esse trabalho nós abrimos na casa de uma irmã, uma família que eram crentes, exceto o esposo, que na época bebia muito, e por intermédio da irmã Maria, que eu chamo Maria do Vale, que é a esposa do irmão Euclides, ela conhecia aquela família e disse que eles queriam culto, e ali nós abrimos, fizemos culto, e aos domingos à tarde, e ali nós formamos uma congregação. Depois nós comunicamos com o então pastor Silvio Donizete Pereira, que era o presidente na época, e ali ele mandou um irmão para dirigir aquele trabalho, que foi para a casa de uma irmã e que hoje tem um grande templo onde estamos atualmente, pela misericórdia de Deus. Depois passamos 4 anos e meio aproximadamente na usina Tamoio, onde Deus fez grandes coisas. Dali eu não me lembro a sequência, mas estivemos dirigindo também a congregação do Jardim Portugal, Iguatemi. Fundamos também, pela misericórdia de Deus, a igreja do Desante, hoje um grande templo.
Ali me recordo que passei por uma grande tribulação quando um amigo, infelizmente trabalhando para a obra do Senhor, ele quebrou o tendão de Aquiles e por isso eu paguei um alto preço. Não sei explicar o porquê, mas paguei um alto preço por esse incidente que aconteceu com o irmão. Isso me marcou tanto que quando eu vou naquela igreja, algumas vezes eu sinto assim, até hoje, um peso tão grande por ter sido tão maltratado, por esse irmão ter quebrado ali o tendão de Aquiles, quando não tive nenhuma culpa nisso. Esse irmão é um grande amigo nosso, mas foi assim, eu passei coisas terríveis por conta da obra do Senhor, mas está ali uma grande congregação servindo ao Senhor. Abri também trabalho na fazenda Coqueiro, onde muitas almas aceitaram a Jesus. Depois nós pastoreamos a congregação de Guatapará. Antes eu já tinha fundado o setor 3, pois eu que inaugurei pela misericórdia de Deus o templo ali no Seu Midei 3. Quando eu assumi o trabalho, nós fomos pastorear, nós fomos assumir da continuação do trabalho do então pastor Odil, que na época estava com dificuldades visual, então nós assumimos ali no setor 2. Do setor 2 nós acabamos, a igreja ela já estava rebocada quando eu assumi ali o setor 3, de forma que nós terminamos tudo, até inauguramos. Dali nós, pela misericórdia de Deus, fundamos um trabalho no Indaiá, alugamos um salão grande ali. Hoje, pela misericórdia de Deus, tem um grande templo. Ali nós também abrimos esse setor 5 e abrimos o setor do Roxo, que depois veio se tornar o setor 1, onde tem também um grande templo para a glória de Deus. Também nós dirigimos, quando estávamos no 3, a congregação no Jardim Imperador, que veio depois a ser fechada por conta da pandemia, e foram muitos trabalhos que nós, pela misericórdia de Deus, dirigimos, atuamos. Eu quero crer que teve várias outras congregações onde nós passamos que não me recordo agora. Por que eu estou contando isso? Porque são vitórias, livramentos que o Senhor tem nos dado. Realmente eu só tenho a agradecer nesse dia, nessa minha retrospectiva, relembrando tudo que o Senhor tem feito em minha vida.